Este é o segundo vídeo da nossa série Verdades que Conhecemos e Insistimos em Não Viver. E o segundo vídeo, na verdade, porque a gente fez um de introdução e para o tema de hoje a gente vai falar do que seria o mais importante para a nossa vida cristã. Nós vamos falar sobre amar a Deus. Sejam muito bem-vindos ao Our Life, o nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar a vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E eu já vou deixar uma pergunta. Você ama a Deus? Então, na nossa caminhada cristã, a gente já ouviu inúmeras vezes, a gente já leu na palavra um monte de vezes que nós precisamos amar a Deus. Esse seria, então, nosso primeiro vídeo aqui. Nós sabemos que devemos amar a Deus. Não é segredo para ninguém, é algo que nós sabemos. Eu posso perguntar agora aqui, qual é o maior mandamento? Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30 diz assim: Respondeu Jesus, o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Quando perguntaram para Jesus qual que seria o maior mandamento, Jesus respondeu com este texto. Esse texto que a nação de Israel conhecia, é conhecido como Shema, que é esse texto que fala assim: ouça, ó Israel, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Isso é o maior mandamento. Esse é o maior mandamento para as nossas vidas. Ele se baseia a nossa vida cristã praticamente toda em nós amarmos o nosso Deus, aquele que nós servimos. Então é claro que a gente deveria colocar isso em prática, de amar a Deus, de estar sempre em obediência a Ele. Nós vimos aqui nesse texto o maior mandamento: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E agora olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei. São as palavras que Moisés está ali em vários discursos, e ele está falando à nação de Israel sobre coisas que Deus já havia falado para eles. Ele está repetindo a lei. E aqui nesse momento, o que o Senhor pede de vocês? Que tema o Senhor, igual a gente está falando aqui, de temer ao Senhor, de ter reverência ao seu nome. Ele está falando também ali de amar a Deus, ou seja, era para eles amarem ao Senhor, era para eles viverem em obediência ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Moisés está falando isso para eles, é algo que nós devemos fazer também. E olha o que o texto diz ali: tudo isso para o seu próprio bem. Que a gente venha desfrutar então de uma comunhão, de uma vida com Deus, amando a Ele, entendendo tudo o que Ele fez por nossas vidas, porque nós não éramos nada, nós não somos nada sem o Senhor. Que a gente venha viver então o amor de Deus, amar a Ele, servir ao Senhor, andar nos seus caminhos. E uma pergunta para nós refletirmos: será que nós consideramos de fato a vontade do Senhor melhor do que a nossa? No nosso dia a dia, na nossa vida. Será que a gente considera que a vontade do Senhor é melhor para nós? Nas nossas orações, às vezes a gente ora coisas, muitas vezes para nós mesmos, para o nosso próprio desfrute ou algo assim, né? Será que a gente busca o Senhor no sentido de querer viver a vontade do Senhor? A gente faz algum jejum ou algo assim para buscar a vontade do Senhor, o que o Senhor quer para nós? Ou a gente quer, muitas vezes, só coisas a gente quer as coisas para nós. Aqui a gente quer que Deus abençoe, faça isso, faça aquilo para as nossas vidas, mas o quanto que a gente quer de Deus para viver a vontade do Senhor. Por exemplo, se a gente ora a Deus, a gente pediu algo para Deus e Deus nos fala que não. E Deus não, naquele momento, não é aquilo que Ele quer para nós. A gente compreende, não é isso que Ele quer nesse momento. Qual que é a nossa reação? Se a gente entendesse de fato que Deus tem o melhor para as nossas vidas, que a vontade dele é muito melhor do que aquilo que a gente quer, nós aceitaríamos isso com toda alegria. Mas muitas vezes pessoas ficam chateadas chateadas com Deus, muitas vezes, por achar que merecia receber algo e não recebeu. E talvez não recebeu porque não era o tempo de Deus de receber aquilo. E transfere essa chateação e agora fica chateado com Deus. Então, assim, a gente considera de fato que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para nós? A gente considera isso, que é o melhor para as nossas vidas? É da gente refletir sobre isso. Agora, olha só o que diz em Josué, capítulo 23, versículo 11. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Agora quem está falando é Josué. Josué também, no fim da vida dele, está falando para a nação de Israel. Eles já entraram na terra prometida e ele vai fazer também um discurso, vai falar com eles. Inclusive tem um texto bem conhecido que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso ele vai falar depois do texto que nós estamos falando, lá no capítulo
24, mas aqui ele fala para a nação, dediquem-se a amar o Senhor, o seu Deus. Envolve dedicação nós amarmos a Deus. Vamos colocar um exemplo de amor. O marido ele tem que amar a esposa tem que amar o marido, algo assim. Isso envolve uma dedicação, envolve uma escolha de nós amarmos a pessoa que está do nosso lado, os nossos filhos, por exemplo, envolve dedicação. O amor envolve dedicar. Se dedicar a o quê? A demonstrar aquele amor. Como que nós demonstramos que nós amamos a Deus? Nós vamos ler um texto aqui que fala sobre isso. Se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos aos seus mandamentos. O texto que diz ali, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos ao Senhor, nós andamos em obediência. Quando nós amamos alguém, nós não queremos de forma nenhuma ofender aquela pessoa. Nós não queremos fazer mal para aquela pessoa. De fato, tudo aquilo que nós procuramos fazer é para agradar. É claro que isso envolve uma dedicação. Com Deus, Ele nos deixou a palavra, nos ensinando o que nós devemos fazer. Se nós amamos ao Senhor, nós não queremos de forma nenhuma também desagradar a Ele. Não porque Ele deixa de ser Deus, porque a gente vai deixar de amar Ele. Mas como a gente viu uns textos atrás, para o nosso próprio bem, para a gente aprender cada vez mais e conhecer o Senhor e a sua vontade. E entender o fato de nós amarmos a Deus é de que nós precisamos dele, nós precisamos de Deus. Nos nossos momentos, a gente enfrenta tanto momento de fraqueza em nossas vidas, enfrentamos tantas dificuldades, é o fato que nós precisamos de Deus. E se nós amamos o Senhor, nós vamos andar em obediência. Para andar em obediência, é óbvio que nós vamos ter que nos dedicarmos quanto a isso. Ter uma vida zelosa, uma vida de busca a Deus, uma vida de oração, enfim. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos dele. Se nós entendermos que cada detalhe das nossas vidas Deus está cuidando, mesmo em meio a momentos que a gente olhe a nossa volta, assim, e parece que tudo complicado, o mundo parece que está caindo ao nosso redor ou algo assim, e a gente tende no nosso pensamento a achar que está sozinho, e na verdade a gente não está, Deus está conosco. E Deus é bom o tempo todo para nós. Ah, mas Ele me corrigiu. Ah, mas Ele não me deu o que eu pedi. Ele não está me dando o que eu pedi. Ele é bom o tempo todo e Ele sabe por quê. Aí a gente vem naquela pergunta novamente, será que a gente considera que a vontade do Senhor para as nossas vidas é melhor? Ou a gente quer viver de fato a nossa vontade? A nossa vontade é que a gente quer tudo na mão, a gente quer tudo agora, a gente parece uma criancinha que pede a coisa pro pai, seu pai não dá, começa a se espernear ou algo assim. Será que a gente entende de fato, Deus é bom? Se a gente entende isso, nós amamos o Senhor. Se nós entendemos a obra salvadora de Jesus ali na cruz, é claro que nós vamos amar ao Senhor, porque nós não éramos nada. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele escolheu nos amar, escolheu ali nos salvar. A ira de Deus foi descarregada ali sobre Jesus Cristo ali na cruz, e através desse sacrifício de Jesus na cruz nós fomos justificados, fomos perdoados, e essa é uma palavra de esperança também para as nossas vidas. Se eu compreendi isso, é claro que eu vou amar o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Esse vídeo aqui, então, nós falamos sobre amar a Deus. Uma das verdades que nós conhecemos e parece que nós insistimos em não viver é amarmos ao Senhor Deus. É a primeira coisa, é o básico da nossa vida com Deus, é nós amarmos a Deus. Todas as outras coisas que eu falar aqui, basicamente, serão consequências de uma vida que nós temos de amar a Deus e de viver um relacionamento com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos continuar falando aqui. Nos próximos vídeos vamos trazer outros temas que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.